E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente colocou uma enquete aqui em que eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu colocasse as aulas que eu estou dando remotamente, ensinando a calcular a taxa de lotação, capacidade de suporte, mencionamento de piquetes. E aí todo mundo respondeu o que queria, recebia muita imagem no direct, fiquei até bastante feliz. Então, nós vamos começar com esse quadro agora, né? De como fazer essas contas para a gente conseguir, então, fazer um bom manejo de pastagens. Então, o primeiro índice zootécnico que eu vou falar aqui para vocês é a taxa de lotação. Então, muita gente vai falar assim, mas eu já sei calcular a taxa de lotação, isso aí é muito simples, só que eu vou dizer um negócio para vocês, tem muita gente que não sabe fazer o cálculo da taxa de lotação, que nem sequer sabe o que é a taxa de lotação. Então, por isso que a gente decidiu começar com taxa de lotação. O que é taxa de lotação? Taxa de lotação é um índice zootécnico dado por unidade animal por hectare. E ele é, talvez, o índice zootécnico mais importante em manejo de pastagens. A gente precisa conhecer a taxa de lotação do nosso pasto para a gente poder fazer todas as outras estimativas que nós vamos ver, né, nos quadros que eu vou postar aqui para vocês um pouco mais adiante, com o tempo aí, tá? Então, a taxa de lotação, ela foi utilizada para que a gente pudesse, então, padronizar, né, o número de animais, a quantidade de peso de animais numa determinada área que aqui nós estamos considerando como sendo 1 hectare, tá? Então, esse é o objetivo da taxa de lotação, porque uma coisa em sistema de manejo de pastagem, eu vou falar para vocês que eu tenho no meu pasto 500 cabeças de 450 quilos, que é totalmente diferente uma outra coisa eu dizer que eu tenho 500 cabeças de 320 quilos. Então, para o meu pasto, vai haver diferença dessas cabeças. Então, a pecuária pastoril profissional não utiliza cabeças, utiliza taxa de lotação. Então, esse é o recado importante de hoje. Vamos passar a tratar só como unidade animal por hectare, não vamos tratar de cabeça, tá? Então, uma unidade animal, que às vezes alguém pode não saber do que se trata, é equivalente ao animal de 450 quilos de peso vivo, tá? Então, ao invés de eu falar de cabeça, eu vou falar de unidade animal. Então, nós vamos fazer uma seguinte suposição aqui, pessoal. Vamos supor que eu tenha 130 animais, certo? Cada animal que eu tenho lá tem um peso médio de 320 quilos. Então, eu tenho peso médio nos meus animais. Quando eu multiplico o número de animais pelo peso médio de cada um deles, eu vou ter 41.600 quilos de animal em cima do meu pasto, né? Então, se eu sei que uma unidade animal corresponde a um animal de 450 quilos de peso corporal, certo? Quantas unidades de animal eu vou ter em 41.600 quilos? Então, quantas unidades de animal eu tenho? Só eu dividir 41.600 quilos pelos 450, que representa uma unidade animal. Então, eu vou ter 92,44 unidade animal nesse meu pasto. Só que isso ainda não é minha taxa de lotação, isso é só o A. Lembra que eu tinha 130 animais, né? E tenho agora 92,44 unidade animal. Vamos supor, tá, pessoal, que esses 130 garrotes estão sendo criados em uma área de 15 hectares, tá certo? Então, agora eu vou partir para a conta da taxa de lotação propriamente dita. Então, eu tenho 92,44 animais sendo criados em 15 hectares, certo? Então, como unidade taxa de lotação é o A por hectare, quantas unidades animal eu tenho em 1 hectare? Então, a minha taxa de lotação é igual a 6,16 UA por hectare. Então, eu já tenho o cálculo da minha taxa de lotação. Então, 6,16 unidade animal em cada hectare. Vamos, então, partir do princípio que eu tenha uma área com os mesmos 130 garrotes lá na casa do outro cidadão, que tenha 28 hectares. Olha só que interessante, tá? Então, eu tenho os meus 130 garrotes, é a mesma conta, né? Que pesam em média 320 quilos. Eu vou ter lá os meus 41.600 quilos. Vou ter a mesma taxa de lotação, depois que eu divido por 450, 92,44. Mas só que dessa vez, eu vou ter 92,44 em 28 hectares. Quantas unidades de animal eu vou ter em 1 hectare? Nesse caso, eu vou ter 3,30 unidade animal por hectare. Essa aqui é a minha taxa de lotação. Observe que quando eu tinha uma taxa de lotação, né, quando eu tinha, 15 hectares, a minha taxa de lotação, ela era de 6,16.
Quando eu vou para 28 hectares, a minha taxa de lotação é de 3,30, né? Unidade animal por hectare, unidade animal por hectare. O que que isso significa dizer? Que esse sistema em que eu tenho os mesmos animais com o mesmo peso médio numa área menor, ele é mais eficiente, ele me dá uma maior taxa de lotação, né? Então, eu consigo melhorar um pouco esse sistema, tá certo? Para poder fazer ele chegar, né, numa taxa de lotação maior. Então, esse pasto cabe mais animais, tá? Então, esse é o conceito da taxa de lotação. Só que vale salientar para vocês que essa taxa de lotação é muito alta, isso é custo de um manejo muito ajustado e muita adubação. Essa taxa de lotação também é alta. Só de curiosidade, a taxa de lotação média no Brasil é de 1, mais ou menos, a 1,2 unidade animal por hectare. Então, a gente praticamente utiliza 1 hectare para criar somente um animal de 450 quilos. Então, a gente precisa melhorar e muito esse nosso índice zootécnico, viu, pessoal? Então, é isso. Hoje, a gente esteve aqui só para falar um pouquinho sobre como calcular a taxa de lotação. Espero que nós vamos falar um pouquinho sobre capacidade de suporte, dimensionamento de piquetes e todos esses vídeos que vão chegar para vocês. Gostaria de fazer um vídeo um pouco mais profissional aqui, né, pessoal? Mas a gente está aqui num ambiente informal como esse do Instagram, e o objetivo é popularizar a ciência e a tecnologia em pastagens. Então, antes assim, né, feito dessa forma, do que a gente tentar fazer o ótimo e não conseguir fazer. Então, desculpem aí pela qualidade, mas é só para poder postar isso aí para vocês e deixar esse conhecimento. Um grande abraço, pessoal, e até mais.